Olá pessoal, vamos fazer mais um cenário de simulação usando o programa do Pacter Tracer. Aqui eu vou usar um exercício que eu passei em aula, que eu chamei de estudo de caso 1. Tá? É um exercício, né, ele foi feito, a ideia dele é ser mais próximo da prática possível. Então a ideia é que eu fizesse um projeto lógico da rede. Né? A ideia do projeto lógico é justamente eu documentar, né, toda a parte de endereçamento, né, toda a parte de configuração TCP/IP da minha rede. Tá? Então isso é importante quando você vai montar uma rede, é que você documente todos os tipos de equipamentos, tipos de conexões, endereçamento que a sua rede está usando. Tá? Isso facilita a parte de organização, expansão, a parte de manutenção, verificação de erros. Então isso faz parte, né, de um projeto bem elaborado de rede. Esse aqui, então, a ideia dele é mostrar como criar esse projeto lógico. Obviamente, eu estou partindo de uma ideia, né, de um layout já montado, né, então eu vou ter que documentar esse layout. Tá? Então, ele tem esses pisos, piso 0, piso 1 e piso 2, que equivale a como se fosse um prédio, né, uma empresa com vários andares, e aqui eu teria os prédios. Então a ideia dessa documentação é que eu siga exatamente do que está previsto nesse layout lógico. Né? Então ao documentar, né, eu tenho que seguir exatamente isso aí. E nessa documentação, obviamente, eu vou montando no Pacter Trace, né, para ver se vai funcionar, se minha ideia está boa, se não há problema na hora da escolha de equipamentos, ou na escolha de cabeamento, na escolha de endereçamento. Tal. A ideia do simulador vai estar ali para auxiliar você na tomada de decisão em relação a isso aí. Tá? Bom, vamos lá. Inicialmente, né, o exercício que eu passei, ele pede que você monte uma tabela geral. Essa tabela geral, a ideia dessa tabela geral é eu ter uma visão, né, quais são os IPs que eu devo estar trabalhando, né, de uma maneira geral dentro do meu ambiente. Então, dentro do meu ambiente, quais são os IPs ou a faixa que eu posso estar trabalhando. Então, é muito importante que você entenda, que você saiba montar, né, essa tabela geral. Tá? Então, qualquer curso que você vê de Cisco, né, onde o cara vai ter que documentar, ele sempre tem uma tabela que relaciona esses endereços aí. Tá legal? Então, a ideia também é estar explicando, auxiliando você. Lembrando que esse exercício foi feito em sala de aula, obviamente, maiores detalhes foram tirados durante as aulas em sala de aula, tá? Bom, vamos lá. Essa primeira tabela, então, ele parece, para que eu escreva, endereço de rede, endereço de broadcast, máscara da rede, número de host válido, faixa de IP utilizáveis e gateway da rede. Foi adotado, né, que a gente deveria estar trabalhando com o endereço classe C. Né? Então, a primeira coisa que a gente tem que pensar é a seguinte: qual é a faixa de endereço que eu quero estar utilizando? Relembrando uma outra aula, nós dizemos que para uma rede privada, no classe C, você pode estar optando em 192.168. Aqui você pode estar usando do 0 até 255, tá? Então, ou seja, isso é previsto previsto na documentação. Eu posso estar usando qualquer tipo desses endereços. E aqui também, de 0 a 255. Então, né, como se diz, escolher o tipo do endereço, você tem que pensar que essas são as variações que eu posso ter, tá? 192.168 eu não posso alterar, porque isso aqui é um endereço que foi destinado, né, do classe C, destinado a ser usado dentro das empresas, dentro da rede privada. Então, cada um adota aí a sua faixa de endereço que você precisa, que você vai usar. Outra coisa, a máscara de um classe C, nós já vimos em uma outra aula, é 255, 255, 255,
257, desculpa, 0. Então, no endereço classe C, você tem essa máscara aí. Como já vimos em uma outra aula, os 3 primeiros campos C255 significa que os 3 primeiros números de endereço IP, os 3 primeiros blocos, é o número da rede. Esses números não podem ser modificados. O que é o dotar, né? Eu vou dotar um 9268.100. Tudo bem. Então todas as máquinas minhas vão ter que ser um 9268.100. Porque a máscara está dizendo isso para mim, né? Os uns da máscara, que se 255 se eu converter para binário, vai dar uma sequência de uns, como nós já falamos em uma outra aula. Então os uns da máscara servem para indicar quem é rede. Então, ou seja, está dizendo que esses 3 campos aqui são números de rede, e eles devem repetir em todas as máquinas. O 0 da máscara vai indicar que esses zeros aqui tem 8 bits em 0. Então, vai indicar que esse último octeto, esse último campo, é um número destinado a máquinas, a hosts. Então, aqui eu adoto uma coisa fixa para todas as minhas máquinas, e cada máquina minha eu vou adotando um número aqui, que pode variar de 0 a 255. Tá? Então, fica a critério de cada um aí, né, adotar a sua sequência de endereço. No meu caso, eu acabei colocando como 10. Né? Então, todas as máquinas minhas vão começar com 926810. Lembrando que esse 10 poderia ser qualquer número variando de 0 a 255. O endereço de rede ele é o primeiro número da sequência binária. É o primeiro número da minha sequência binária que eu posso usar. Então, por exemplo, usando a rede 10, como é aquele caso meu lá, então eu tenho 192.168.10. E aqui, né, onde eu coloquei o X, é o número que você vai colocar na máquina. São os números que eu posso estar variando. Qual que é o primeiro número que eu posso estar variando? O primeiro número que eu posso estar variando, né, são o quê? 8, aqui eu tenho, lembrando que eu tenho 8 bits. Aqui eu tenho 8 bits. Então, o primeiro número da sequência binária é tudo 0. Tá certo? Que representa o decimal 0. Agora, qual é o último número da sequência binária que eu posso ter? O último número da sequência binária que eu posso ter é 192.168.10 e tudo 1. Que representa 92.168.10.255. Então, o primeiro número da sequência binária que eu poderia estar usando nas minhas máquinas é reservado a um número chamado número da rede. Então, repare que o meu número da rede é 192.168.10.0. Tá certo? E esse endereço é endereço reservado. Eu não posso usar para a máquina. Tá? É um endereço especial, um endereço reservado. Ele representa o número da minha rede. Então, nenhuma máquina pode ter esse número. Outra coisa. O último número da sequência binária, que é tudo 1, né? Que é o 92.168.10.255, ele também é um endereço reservado. Ele é chamado endereço de broadcast. Ele é chamado endereço de broadcast. Ele também é um endereço especial, tá? Não deve ser usado para a máquina. Esse é o endereço usado para quando você quer mandar um pacote em broadcast, como nós já comentamos numa outra aula sobre o tal do broadcast e tal. Então esse broadcast ele funciona em cima desse tal endereço especial. Então eu não posso usar esse endereço, tá, em uma máquina. Então toda rede possui 2 endereços reservados que não pode ser usado para a máquina. Um é o endereço de rede e o outro é o endereço de broadcast. Tá? Bom, se eu começo do 0, né, 000, e termino quando é tudo em 1, quantos números diferentes eu tenho nessa minha sequência? Ou seja, qual o meu range? Qual a minha faixa de IP, né, que essa minha rede possui? Então, essa minha rede ela possui uma faixa de IP. Essa faixa de IP, ela é... Então, essa faixa de IP, essa rede permite para mim endereços IPs que começam no 0 e vão até 192.168.10.255. Né? Então, essa é chamada faixa de endereços IPs que essa minha rede possui. Porém, o primeiro, que é o 0, e o último, que é o 255, eu não posso usar
para Rust, para máquina. Então, quando ele fala assim para mim, ele pergunta aqui na tabela, número de Rust válidos, ou seja, qual é o número máximo de máquinas que eu posso colocar nessa minha rede? Eu sei que eu tenho 256 opções, né? Do 0 a 255, isso resulta em 256 endereços IPs. Mas desses 256, 2 são reservados. Então, a quantidade de números válidos, ou seja, a quantidade de Rusts que eu posso ter, é no máximo 254 Rusts válidos. Eu não posso ter mais que isso. Então, se eu estou montando uma rede que tem 100 máquinas, beleza. Estou montando uma rede que tem 200 máquinas, beleza. Estou montando uma rede que tem 400 máquinas. Opa, não dá. Essa rede, esse classe C, isso que eu estou fazendo, não dá. Porque usando esse tipo de endereçamento, ele permite no máximo para mim 254 Rusts válidos. Agora, se você tem uma rede que é maior do que isso, então você deve ou usar um segundo endereço, tá? Ou ir para a classe B. Normalmente o que o pessoal faz é trabalhar com a classe B, que é um 7216. Né? Nesse meu caso aqui, eu não passo de 254. Então, eu posso estar utilizando esse endereço mesmo dentro da minha rede, dessa mesma rede. Agora, se porventura tiver muitas máquinas, esse endereço não vai ser suficiente. A gente teria que ir para o endereço classe B. Então, olhando aqui, né? Olha lá, número de Rust válido, 254. A máscara é a máscara padrão de um classe C mesmo, né? Eu não estou trabalhando com subredes, a gente vai ver mais para frente o que é esse lance de subrede, como é que é e tal. Tá? Nessa coluna ele está perguntando a faixa de IPs utilizáveis. Tá, então se eu for montar, então tá bom. Então eu vou pegar agora, né? Vou configurar minhas máquinas. Quais são os IPs que eu posso colocar nas minhas máquinas? Então, qual é o range? Qual é a faixa de endereço IP que eu posso estar utilizando? Eu já comentei que essa rede ela permite, né, do 192.168.10.0 até 192.168.10.255. Mas esses dois em questão eu não posso usar para a máquina. Então, qual é o range válido que eu posso estar usando nas minhas máquinas? É simples. É só você pegar o endereço de rede mais um, que é 192.168.10.1, e até o endereço de broadcast menos 1. Então vai ser 192.168.10.254. Então este, né, é o range de IPs válidos que eu vou estar usando dentro da minha empresa. Então na hora de eu distribuir os IPs da máquina, eu posso estar usando qualquer tipo de IP, tá? Desde que esteja nessa faixa. E que eu não repita, né? A gente já sabe que o endereço IP, cada um tem que ter o seu. Então, essa tabela aqui, ela está dizendo para mim, olha lá. Então, faixa de IPs utilizáveis, o 92.168.10.1 até o 92.168.10.254. Posso estar usando qualquer endereço dentro desses endereços dentro das máquinas da minha empresa. E o último campo aqui, ele quer saber o endereço gateway da rede. Então, lembrando o que vem a ser um gateway. Gateway é o equipamento que permite que os dados da sua rede interna vá para fora ou os dados de fora entrem na sua rede interna. Nesse meu desenho, nesse meu layout, quem está fazendo esse papel é o equipamento roteador. Então, o equipamento roteador, ele é o gateway da rede. Então, o que eu vou colocar aqui é o endereço IP do gateway da rede. Qual é? É você que escolhe, é você que está fazendo um projeto, é você que está configurando as máquinas, o roteador vai ter que ser configurado. O roteador vai ter que ter um IP. Então, o endereço IP que você vai colocar aqui é o endereço do IP que você vai configurar o roteador lá. Eu adotei pegar o último. Mas isso, acho assim, cada administrador cria o seu padrão. Então, eu coloco o meu roteador no último endereço possível. Mas você pode usar qualquer um, desde que esteja nessa faixa, 10.1 a 10.254. Tá bom? Fica a critério seu. Tá certo? Bom, agora eu devo documentar, né, as conexões, as máquinas que eu tenho em cada andar. E a tabela que foi preparada, essa tabela ela tem várias informações que eu tenho que estar preenchendo. Por exemplo, o nome do equipamento que eu estou documentando. Tá? Nesse equipamento, qual porta
que ele está ligado com quem. Então, aqui nessa coluna, você vai colocar o nome da porta, está ligado com qual equipamento. Então, na hora que o cara for fazer a ligação dos cabos, onde ele for fazer a conexão, ele deve seguir essa regra. Porque você está fazendo a documentação em cima, isso aqui é papel, mas ele tem que virar a prática. No caso nosso aqui, a gente vai usar o simulador. Então, é óbvio que os nomes que eu vou colocar aqui, os endereços que eu vou colocar aqui, eu vou ter que estar colocando também dentro do simulador. Então, é muito importante que a gente siga, né, essa ideia, né, de eu estar... O que eu colocar na tabela é o que eu vou colocar no simulador. Na prática do seu dia a dia, o que você coloca na tabela é o que você está fazendo em termos de cabeamento. Vai ligar, vou ligar no switch 3, esse switch chama 3, então bota lá o nome do switch é 3. Quais portas que ele tem? Cada porta switch tem um número, cada porta switch tem uma identificação. Então na tabela você vai colocar a identificação que você usou lá na hora da conexão. Então isto é assim que se faz uma documentação, né, de configuração lógica. É um pouquinho trabalhosa, porque quanto mais equipamentos você tiver, mais você vai ter que escrever na tabela, mas isso é necessário, tá, no aspecto de organização, tá, para facilitar a expansão, a manutenção, a administração. Então gasta-se um pouco de esforço agora, mas depois você tem uma recompensa no final, tá certo? Então o que eu colocar na tabela aqui é o que eu vou ter que estar usando na prática quando eu for montar os equipamentos, que no meu caso aqui é no simulador. Tá? Então aqui minha tabela já está montada, tal, mas é um exemplo, né, que eu fiz quando eu estava montando um simulador. Tá? Então eu vou começar novamente a montagem do simulador, então necessariamente pode ser que altere alguma coisa aqui dele aqui. Tá certo? Então vamos lá. Para fazer a montagem no simulador, o que eu vou precisar? Vou ter que analisar o layout do cara. Né? Foi decidido, o cara pediu, falou, não, eu quero isso aqui. Então eu vou ter que usar essa montagem, tá? Então vamos lá.